Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazermos o resumo de tudo que enviamos para as pessoas que estão conosco nos grupos de WhatsApp, que receberam a mensagem hoje, dentro e fora do Brasil. Então hoje, dia 25 de novembro de 2024, segunda-feira, estamos em São Luís, e aqui de São Luís gravamos mensagens na madrugada, orando, clamando a Deus, enviando para você as mensagens. E hoje foi a parte número 20, então já tem 20 mensagens gravadas em áudio daqui para trás sobre o tema muitos são chamados e poucos são escolhidos. E hoje vamos tratar do tema a chamada de Saul, o rei de Israel, que veio antes de Davi. Então Davi viveu no ano 1000 a.C., o Saul mais ou menos no ano 1100 a.C. Então Saul viveu na época de Samuel, o profeta Samuel. Foi que ungiu o Saul como rei. Então aqui nós vamos ver alguns passos de Saul, para mim e você entender o significado de muitos são chamados e poucos são escolhidos, que é um termo usado por Jesus em Mateus 22:14. Então quero que você preste muito bem atenção, porque a história de Saul é também o retrato fiel de muitos dessa geração que começa muito bem com Deus e acabam perdidos para sempre. E essa mensagem então é para que a gente nunca possa copiar a segunda fase do Saul, que foi Deus mesmo que chamou, Deus mesmo que escolheu, Deus mesmo que capacitou para ser o primeiro rei de Israel. Mas no início foi ótimo, fez tudo certo, e depois jogou fora tudo. Morreu sem nada de Deus. Vamos já dizer o pior de tudo isso. Então essa história para mim e você olhar para isso, atentar para cada mensagem que vamos ler aqui sobre a vida de Saul, e não copiar jamais a parte final da vida de Saul, já que a gente tem que estudar aqui como outros que a gente estudou, como Samuel, como Davi, que começaram e foram até o fim fiéis, enquanto que Saul não. Então vamos tratar esse assunto aqui. Primeiro vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9, amém? No versículo desde verso 15 em diante se lê assim: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo, estou lendo a minha Bíblia na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Como aqui é uma escola bíblica, não é uma pregação, ou melhor, como a gente faz aqui, não é estar pregando, não, nós estamos ensinando. Então a gente tem que falar de pontos vitais para um aprendizado prático e fiel. Então para isso também a gente está dizendo, procure uma Bíblia na tradução mais antiga, que fica mais fácil você entender tudo da forma como estamos pregando aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho. Mas você tem um celular na mão. O celular tem o Google da internet. Você digita no Google o versículo e põe do lado tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que pronto, só isso, tá? Então vamos lá. Então tá. Aí Deus diz para Samuel, verso 16: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel.
e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então, aqui está a história de Saul, que muitos pregadores por aí dizem, foi o povo que escolheu Saul. Não, hora nenhuma a Bíblia diz isso. Então você que é um estudante da Bíblia, é diferente do que muitos estão nos púlpitos pregando, sem domínio nenhum da teologia, e fica dizendo coisa que ele não sabe, está repetindo aí de algum papagaio, que aprendeu de outro papagaio. O papagaio é um pássaro da Amazônia, daqui do Brasil, que você fala ele repete, só o que você fala que ele repete. Então tem muita gente pregando coisa que apenas aprendeu, mas ele mesmo não tem domínio sobre o que está pregando às vezes uma mentira totalmente fora da Bíblia, e está dizendo, como essa, que Deus ou melhor, que foi o homem que escolheu Saul. Não, você vê capítulo 8 de 1 Samuel, você vai ver o povo pedindo para Samuel, queremos um rei. Todas as nações têm um rei, então queremos um rei. Então eles pediram para que Samuel orasse a Deus, e ele, Samuel, estabelecesse, porque Samuel era o líder geral do povo, tanto da parte civil como a parte espiritual. Naquela época, antes de Saul, o mundo estava governando, Israel estava sendo governado por juízes. Os juízes, que foram cerca de 13, Samuel foi o último, eles iriam então, principalmente, trazer o povo para a lei de Deus, para obedecer às leis, os mandamentos, foram dados desde a época de Moisés, que estavam escritas, e essas leis, e também avançar contra os filisteus, que viviam em volta de Israel, e sempre atacando, não só os filisteus, mas tinha outros povos. Mas filisteu ali naquela época, entre Samuel, Saul e Davi, foram que mais deram problema para Israel. Então eles tinham que sair para atacar, ou então eles eram atacados, escravizados, saqueados, roubados, assassinados. Muito tempo, anos e anos, os filisteus fizeram isso, como agora, o mesmo povo, sendo que uma ideologia mais racista, que é o Islã, que é o povo agora, o mesmo, que está no mesmíssimo lugar, chamado Gaza, faixa de Gaza, no mesmo lugar onde Sansão antes derrotou Golias, que também era um filisteu, no mesmo lugarzinho, o Sansão que veio antes de Samuel, que também Sansão era um dos juízes de Israel, e o papel também do juiz era ir para cima dos filisteus, porque senão eles iam para cima de Israel, para extermínio de Israel, escravizar Israel, ficar com as riquezas de Israel, ficar com as mulheres e os filhos para escravo deles para sempre. Então a luta sempre foi contra o filisteu, como está acontecendo agora em Israel. Ou Israel vai para cima dos filisteus hoje, que agora é o Hamas, que eles mudaram apenas a religião para Islã, mas é a mesma fúria de destruição de Israel. Então ou eles vão para cima, ou então vão ser destruídos. Por isso Israel não pode parar, tem que continuar indo para cima até exterminar. Infelizmente vai ter que ser assim, igual na época de Sansão, de Davi, de Samuel, de Saul. Ponto. Então o povo pediu, Deus decidiu dar. O próprio Deus então disse para Samuel: Samuel, tu vais colocar um rei. Ponto final. E quem vai mandar o rei sou eu. E eu vou preparar esse rei. Então olha só como que começa. Aqui o próprio Deus se revelou. Só que quando chega em 1 Samuel 16, no versículo 14, ele agora está totalmente rebelde contra Deus, e agora ele está endemoniado. Como que
pode, irmão. Nós vamos ver já já o capítulo 10, que aqui vamos falar alguma coisa rapidamente, que não falamos lá no áudio, na escola em áudio, que temos há mais de 5 anos, todo dia nesse mesmo horário, estudando vários temas, para comparar nossa vida com a vida daqueles que vieram antes de nós, que tem seu testemunho escrito na Bíblia, para a gente comparar se estamos servindo a Deus ou não, se estamos preparados para morar no céu ou não. Então, aqui vamos apenas fazer um resumo de lá e colocar outras coisas aqui que não falamos lá, na escola em áudio hoje, que enviamos para os grupos de WhatsApp. Então, olha lá, aqui, em 1 Samuel 10, Deus manda Samuel ungir ele, e ele vai ficar cheio do Espírito Santo. E lá, anos depois, já quando Saul é o rei, já está poderoso, famoso, o exército muito grande na mão dele, ele passa a ser reconhecido pelo próprio Deus como um rebelde, como um inútil para a obra que Deus queria. Porque Deus não quer que o homem confie em seu poder, sua fama, seus carros, seus cavalos, suas armas, sua força, sua politicagem. Deus quer que o homem confie em Deus, e sem isso Deus não vai aceitar, mesmo que Deus tenha colocado alguém que agora eu sou poderoso, sou famoso, não preciso mais orar, não preciso mais me consagrar, não preciso mais perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, como tem um monte de gente por aí, que depois que ganha um dinheirinho, um poder, uma fama, que o próprio Deus às vezes coloca ele lá em cima, abre uma porta grande para ele, para que o nome de Deus seja glorificado, através das ações e de tudo que aquela pessoa fizer. Não, é dizer o que posso, é o que faço, não quero mais nada com obediência, sou a partir de agora uma ovelha sem pastor, sou dono de mim mesmo, como tentou fazer Saul, e Deus eliminou ele totalmente da sua agenda. O Saul tinha a sua agenda agora, e Deus agora totalmente não tinha mais nenhuma agenda com Saul. Deus já estava preparando o outro, que era Davi, porque assim que é no cristianismo, irmão, você não quer, tem sempre outro que vai querer, e esse outro que vai querer, Deus sabe antes que ele apareça no cenário como servo. Deus já está trabalhando naquela pessoa, para que ela seja quem vai substituir aquele que está lá ocupando inutilmente o cargo. Pode ser de pastor, de presidente, basta Deus ter um propósito naquilo ali, Deus tira mesmo e bota outro. É isso que nós vamos ver aqui. Então Deus tirou literalmente Saul e botou Davi por causa da rebeldia de Saul. Vamos ver isso aqui rapidamente. Então 1 Samuel 10, olha o que começa a história de Saul. 10, 1 em diante diz: Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça do Saul e o beijou e disse: Porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? A herdade ali era todo Israel. Ele agora iria liderar como rei todo Israel. Aí diz: Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no terro de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Porque ali ele tinha ido atrás de Samuel, pensando na mente humana, antes dele ser o rei de Israel, que ele queria apenas uma oração para ver se Deus descobria um problema que estava acontecendo com ele. Qual? Que ele criava jumentas com o pai dele, e sumiu umas jumentas, e ele não estava conseguindo encontrar. E alguém disse: vamos ali que tem um homem que Deus usa ele, vamos lá na casa dele para ver se Deus quer falar alguma coisa para nós sobre essa jumenta. Então ele foi lá com esse propósito, mas Deus tinha outro. Deus estava permitindo essa questão das jumentas para ele ir lá para ser ungido, para Deus dizer: é tu que
Deus escolheu. É você que Deus vai preparar a partir de agora para uma obra grande, para assumir uma guerra contra os filisteus. Saul não era treinado em guerra. Não tem versículo nenhum na Bíblia que diga que Saul participava do exército de Israel antes, que foi treinado por alguma guerra, não. Mas ele ia liderar agora. Então é assim que Deus faz. Deus não chama quem já está capacitado. Geralmente Deus chama para capacitar, para poder usar, para que a glória seja dele, de Deus. Eu, por exemplo, estou aqui nesse lugar, tenho mais de 100 livros escritos de vários temas. Nunca sentei num banco de teologia para estudar isso. Nunca alguém diz: cadê teu diploma de teologia? Eu não tenho. Foi eu e Deus estudando, e depois Deus me coloca nessa escola bíblica, e já estudamos sobre todos os temas que você imaginar. Tem multidão de treinamento para todas as áreas da vida cristã aí no YouTube e também em livros, amém? Também em áudio, treinamento em áudio de todas as maneiras, inclusive o nosso quarto livro que publicamos há cerca de 15 anos atrás. Foi a Convenção Geral das Assembleias de Deus que publicou esse livro para mim. Chama-se A Verdade sobre o Inferno. Foi o presidente geral da Convenção Geral que publicou esse livro aqui, chama-se A Verdade sobre o Inferno. Ele assinou o pastor Joacir Almeida Costa, que na época era o presidente geral da Convenção Geral do Maranhão. Então, mas um homem que nunca fez um curso de teologia. E ele, o pastor Joacir Almeida Costa, enviou a minha vida para que eu fosse para várias igrejas da Assembleia de Deus do Maranhão. Viajei para vários lugares que ele, pastor Joacir Almeida Costa, me recomendou para eles, para que eu desse ensino sobre a vida após a morte, e que eles adquirissem aquele livro e passassem para as igrejas. Hoje eu não vendo mais esse livro, eu faço doar gratuitamente pelo Zap. Eu mudei o tema para melhorar as mensagens do livro e coloquei as duas eternidades baseadas em Mateus 25, 46, onde Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então a Assembleia de Deus jamais faria um livro desse, né, tão teológico, se não descobrisse da parte do próprio Deus, ou melhor, foi o próprio Deus que revelou para que eu fizesse esse livro. Já que na época eu não tinha nenhum tipo de cargo na Assembleia de Deus, não tinha igreja nenhuma, não estava ainda presidindo esta igreja aqui, não tinha o cargo de missionário, nem de diácono, nem de pastor, nem de nada. E Deus me envia para lá, e o pastor disse: vou publicar o livro, e ponto final. E daí já saímos viajando por um monte de lugares, pregando essa mensagem, levando esse livro, que foi nosso quarto livro. Então é assim que Deus faz. Deus conhece o seu amanhã, Ele sabe se pode confiar em você amanhã uma grande obra, e Ele já começa o treinamento para aqueles que amanhã Ele sabe que vai ser. No caso de Saul, Ele deu oportunidade para Saul, irmão, do jeito como Ele deu para Judas. O Judas, que foi um dos 12 discípulos, está lá em Mateus 10, 1 em diante, que Ele chamou 12, no meio deles era Judas. Você acha que Ele não sabia que Judas ia trair depois? Mas por que Ele chamou Judas? Foi do mesmo jeito que chamou Saul, para que desse oportunidades iguais. Acontece que Ele chama, viu, irmão? Porque o Evangelho da Bíblia é comparado com uma rede. Em Mateus 13, 47, que Jesus disse: a pregação é igual uma rede, e o pescador chama e traz para si. Só que naquela rede vai vir os bons e os maus. É igual o pescador de peixe, joga lá e tu pega qualquer um e traz para a beirada. Só que ele diz que lá na frente, no dia do julgamento, vai ser assim: os bons ele vai ficar para si, os maus vai jogar fora. Então, assim foi Saul. Ele começou muito bom,
no final decidiu ser endemoniado. Essa aqui é a história. Um homem que em capítulo 10 ele está cheio do Espírito Santo, lá no final está endemoniado. Depois você lê o capítulo 10 e depois lê o capítulo 16, tá bom? De 1 Samuel, exatamente o verso 14, onde diz: o Espírito de Deus saiu de Saul e a partir desse momento o diabo começou a entrar nele e utilizá-lo para o mal. E o capítulo 15 de 1 Samuel diz que ali Deus já estava rejeitando ele, porque Deus sabe o que está acontecendo espiritual com a pessoa. Então muitos estão pregando nos púlpitos, ou cantando e orando, estão igual Saul. Um dia foi cheio do Espírito Santo, mas com o tempo passaram a relaxar, a ser rebelde, e o diabo começou, porque o diabo é que gosta de pecadores, como diz 1 João 3, no verso 8, diz: quem vive pecando pertence ao diabo. Então Saul decidiu, só porque tinha poder, fama, decidiu ser um rebelde, e Deus viu essa rebeldia, não quis mais Saul, já estava treinando o outro, que era Davi, para botar no lugar dele. Lá na frente, Saul entra numa guerra contra os filisteus, morre na guerra, e aí é o tempo de Davi assumir, que Davi já participava do exército de Saul, já era um dos líderes, capitães do exército de Saul, já tinha parte do seu exército. Saul foi para uma guerra para um lado contra os filisteus. Vamos imaginar o Brasil, como se fosse o Brasil, Israel da época. Então vamos dizer que os filisteus estão atacando Brasília, e os filisteus também estão atacando o Maranhão, aqui onde eu estou. Então tinha que sair uma turma para um lado, uma turma para outro. Então na hora da guerra, da morte de Saul, o povo com Saul estava para cá, e o povo com Davi estava para o outro lado. Guerra também. Mas sendo que Davi ganhou essa guerra daqui, mas Saul perdeu a guerra de lá e morreu. E aí então Davi se tornou rei sobre todo Israel. Ponto. A gente já falou sobre a história de Davi aqui, já tem aula bíblica exclusiva sobre Davi, não vou tratar mais do assunto. Você que está entrando agora, quer pegar o áudio sobre a chamada de Davi, porque Davi foi escolhido como segundo rei de Israel, que foi fiel desde o início até o fim, nunca teve a fase de Saul, a última fase de Saul na vida de Davi, que virou endemoniado e morreu endemoniado para sempre, que ele morreu de um suicídio, ele mesmo se suicidou, e suicida não tem chance com Deus, principalmente da maneira como ele vinha fazendo, sendo rebelde. Então você quer pegar as mensagens sobre Davi aqui da Escola Bíblica em áudio, você pode pegar meu número aí, ó. Você que nunca entrou na Escola Bíblica, pode pegar gratuitamente, tá bom? Pega meu número 984904763, o código do Maranhão é 98. Você está fora do Brasil, põe o 55 antes e diz: irmão, envia para mim aí, e põe na Escola Bíblica, que você envia as mensagens todo dia, e me mande também de graça a história sobre a chamada de Davi, e eu vou te enviar gratuitamente. Ponto. Então, como começou a rejeição? Porque a unção começou no capítulo 10, eu quero que você leia lá, que eu li ali, lá na escola em áudio, eu não vou ler aqui. Como começou a rejeição? Aqui no capítulo 15, começa assim, ó. Diz assim, ó, 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não
palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, e anunciou a Samuel, anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Então aqui, olha só, Deus disse: me arrependo. Parece até que Deus não sabia que isso ia acontecer. Então, irmãos, quando Deus vê nossa frieza para com ações que Ele espera de nós, de um servo que está ali pegando o que Deus fala em sua palavra, porque na época ele tinha leis deixadas através de Moisés, eles participavam de cultos. Muito antes disso, Moisés tinha deixado uma lei, e eles tinham como todo o tempo estar adorando Deus, servindo a Deus e obedecendo essas leis. Mas aqui, Deus sabe que ele não queria mais nada a ver com essas leis, por causa do poder, da fama que agora ele tinha como rei de Israel, como líder de um grande exército rico. Israel muito rico, muito ouro. E é como hoje, irmão. Tem um ditado que diz: tu quer conhecer alguém, põe para ele algum poder na mão dele, ou algum dinheiro na mão dele, e você vai já ver o que tipo de gente ele se torna. Tem uns, irmãos, que o poder não mexe nele, como Daniel, que depois vamos estudar a chamada de Daniel, como José lá do Egito, em Gênesis 39, que o dinheiro, fama, poder, nada mexeu com José. Depois a gente pode estudar também a história de José aqui, a chamada de José. Mas tem gente, irmão, que antes dele pegar o poder e a fama, Deus já sabe. Mas Deus permite, ou até o próprio Deus dá, por causa de tanta insistência que a pessoa fica: ó Senhor, eu estou querendo, me dá. É arriscado Deus entregar mesmo. Mas Deus sabe o que Ele vai fazer amanhã. Como Saul, que Deus estava vendo que aquele poder mexeu com a vida de Saul, igual mexe hoje com um monte de gente. Irmão, tem gente que não pode ter uma bicicleta, ele não pode mais vir para a igreja por causa daquela bicicleta. E se ele vender essa bicicleta, comprar um Fusca, comprar um carrinho, acabou a igreja para ele. Cadê o irmão? Está no shopping, está na praia, mas está na hora do culto, está na hora do evangelismo, não vem mais. Se o irmão ganha um emprego, às vezes ele tem um emprego de um salário mínimo de R$1.000 e poucos, e daqui a pouco Deus abre uma porta, ele passa a ganhar 5.000, 10.000, piorou. Mas estou falando de gente que é igual Saul, não como Davi. O Davi, dinheiro e fama foi ele ser melhor, que ele podia ajudar melhor. Ele fez como diz Lucas 12:48, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então Davi, quanto mais tinha, mais contribuía. Já muitos de nós, quanto mais tem, mais ele fica raquítico, mesquinho, avarento, ladrão de si mesmo. Como que a pessoa se torna ladrão de si mesmo? Porque as oportunidades que você tem de investir no reino, quando Deus te dá mais poder e mais fama, você usar daquilo que está na tua mão, e você faz como Saul, tu está sendo ladrão de ti mesmo, um servo inútil. Porque Deus está colocando poder e fama na tua mão, ou dinheiro, para que através daquilo você leve o reino de Deus para frente, ajude o lugar onde Deus colocou você, para naquele lugar Deus usar você para ajudar pessoas, e não ficar egoísta. E depois Deus dizer: me arrependo, eu tentei botar você como botei Davi, e não como Saul. Então, presta atenção, para me encerrar as coisas que eu quero tratar aqui. Aqui em 1 Samuel 15, diz assim, o verso
22, 1 Samuel 15, 22, diz: porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quer dizer, a partir de hoje, para Israel tu pode ser rei, para ti tu pode ser rei. Para os filisteus que vão entrar em guerra contra ti, eles podem dizer: quem vem aí é o rei Saul com o exército, vamos lutar contra o rei Saul e seu exército. Mas para Deus tu não é rei mais, para Deus tu serás o derrotado, porque tu vai para uma guerra sem Deus, tu vai só morrer lá. Irmão, assim aconteceu com Saul, e assim acontece com muitos de nós. Tem batalhas que você vai lutar dizendo: eu estou com Deus, Ele está comigo, que eu sou um escolhido. Deus me ungiu, me capacitou e eu sou um escolhido. Por isso eu posso batalhar as guerras. Cuidado, se você estiver na segunda fase deste homem chamado Saul, tu vai sozinho. Eu me lembro de um testemunho que está aí no YouTube, de um dos maiores pregadores que tem aqui no Brasil, pregador evangélico fiel, chama-se Napoleão Falcão. E ele conta o testemunho dele aí, ele mesmo contando que quando ele era muito jovem, mas já era um pregador, já viajava para muitos lugares pregando, e ele tinha uma conferência num país tal, não sei aonde, que ele teria o dia X para estar lá, para ser o conferencista, e ele estava orando antes de ir, e ele disse que Deus se apresentou para ele e disse: vai tu só, que eu não vou contigo. Tu pode ir, mas eu não vou contigo. É ele que está contando isso aí. Se você quiser, entre no meu privado, eu mando para ti o vídeo, ele mesmo falando. E isso lá, hoje ele é um homem experimentado no trabalho de Deus, tá coroa, cabelo branco igual o meu, mas lá você vai ver ele falando isso quando ele estava de cabelo preto, quando ele era muito mais jovem. Porque, irmão, às vezes a gente pensa: só porque fulano está me chamando para pregar ali, eu tenho que ir, e às vezes tem outra prioridade para você. Deus trata com prioridade. Qual é a prioridade? Ouvir a palavra. Eu me lembro também do testemunho do Billy Graham, que morreu há pouco tempo agora, um dos maiores pregadores do mundo inteiro, que ele era dos Estados Unidos, e ele conta em um livro dele, que eu vi o livro, um livrinho pequeno, fino, mas ali estava o testemunho dele. Certa vez ele quebrou a perna, não me lembro como foi que ele quebrou a perna, ele teve que ficar 40 dias parado, sem viajar para lugar nenhum, e ali ele orava. Um daqueles dias Deus decidiu se apresentar para ele e diz: eu tive que fazer você quebrar a sua perna, para você parar para me ouvir, porque você não tem tempo para mim, é viaja para lá e para cá, todo tempo uma agenda, e eu quero falar contigo, e eu não posso, então foi preciso você quebrar essa perna, para mim falar contigo. Então, irmãos, cuidado com esse negócio de poder e fama. Já sei a Bíblia toda, sai por aí pregando, não tem tempo para ouvir, para orar, para dizer: Deus fala comigo, se revela para mim. Eu não quero ser igual Saul, que estava guerreando as guerras, pensando que ele era rei. Para Deus ele não tinha mais nada a ver com Deus. Isso é um perigo hoje para mim e para você. Muitos estão aí nos púlpitos acreditando só na teologia, às vezes uma teologia totalmente errada. Por isso tem tantas denominações hoje. Claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode no meio delas. Eu estou falando daquelas que a gente vê literalmente, que estão pregando contra a doutrina do Novo Testamento, desfazendo coisa que Jesus disse, que na Bíblia chama ele de falso profeta. Mas quando você pergunta para ele, ele diz: estou com o Espírito Santo.
é Deus que está me mandando dizer isso. E ele não sabe que ele vai prestar conta disso. Então, voltando para Saul, Deus disse aqui na Bíblia que obedecer é melhor do que fazer sacrifício. Então tem gente, 1 Samuel 15:22. Então tem gente que fica jejuando. Ah, tem que jejuar. Ou tem que fazer campanha numa oração no monte, não sei aonde. E fica não sei quanto tempo orando, de madrugada, não sei o que. Mas tu está em rebeldia, tu está errado. Aqui diz que é melhor tu obedecer do que fazer esse tipo de sacrifício. Procura saber qual é a área da tua vida que tu está vivendo, igual Saul na segunda fase. Quando Deus não pode mais falar para ti porque tu não atende mais. Eu conheço há pouco tempo agora, um pastor me contou uma revelação que ele teve em sonho. E ele me disse pessoalmente: eu tive um sonho assim, assim, assim. Ele disse para mim. Eu estou falando aqui porque talvez ele pode estar me ouvindo, mas eu vou contar. Eu não vou falar o nome. Ele diz: eu tive uma revelação assim, assim, e eu entendi que Deus queria para mim parar tudo e começar tudo do jeito que eu comecei, pregando de casa em casa, porque estava fazendo coisa, dizendo que foi Deus que mandou, e Deus deu esse sonho: pega e volta e começa do jeito que eu te mandei, desde o início. E ele nunca fez, e está fazendo outra coisa. E eu disse: te lembra do sonho? Será que você está fazendo aí nem obra morta? O que é uma obra morta? É aquilo que Deus nunca vai te pagar por ela. Nunca tu vai receber nenhum elogio, nenhum aplauso, nenhuma recompensa, nenhuma galardão, como Saul, guerreando guerras, mas endemoniado, rebelde. Deus nunca vai dar nada para Saul por causa daquilo, até porque ele morreu rebelde. Já imaginou eu e tu se a gente morre rebelde hoje, como morreu Saul? Cuidado com isso. Nós temos que orar, nos prostrar, dizer: Deus, o que eu estou fazendo é igual feitiçaria. Foi o que Samuel diz para ele: Deus me revelou, Saul, que o que tu está fazendo é igual um feiticeiro. Olha, irmão, tem crente que está com esse mesmo espírito imundo de feitiçaria. Como? Porque o mesmo diabo que está lá na feitiçaria é o mesmo diabo que está no rebelde, está usando do mesmo jeito. E Deus não quer nunca isso para o servo dele. Então não aceite isso, que o próprio Deus veja você como rebelde, que a palavra tu não quer mais, a direção que Deus te dá você rejeita, prefere viver a segunda fase de Saul, que é um homem endemoniado. 1 Samuel 18:10 diz que ele, endemoniado, profetizava. Olha esse outro problema: profetizando endemoniado. E lá em 1 Samuel 10, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele também profetizava. Então isso parece o quê? Uma confusão religiosa, e não é. É porque o diabo, irmão, usa esse negócio de profecia quando o homem está endemoniado. Claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode, ou melhor, tem aquele verdadeiro que Deus usa em profecia, como estava Saul na primeira fase, 1 Samuel 10. E tem aquele que está parecendo que é, mas não é. Está pregando: Deus mandou eu te dizer isso. Mas se ele tiver em algum tipo de rebeldia, quem está usando ele é o diabo. Lá na Bíblia diz, 1 Samuel 16:14, o Espírito Santo saiu dele e o diabo começou a usar ele. É a mesma coisa de Mateus 12:43, que Jesus disse. O que? Ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Diz: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Chega ali, encontra a casa varrida, adornada e limpa. Vai lá e pega mais 7 demônios e entram ali, habitam ali. Aí esse Mateus 12:45, Jesus disse: assim vai acontecer com essa geração malvada. Quer dizer, ele aponta para Israel e diz: qualquer um de vocês que quiser ser um perverso, vai acontecer com vocês. A grande perversidade qual é? Quando você não se submete a Deus, você está fazendo mal para você mesmo. Só que lá em Mateus 12:45, Jesus diz:
assim os atos desse homem se tornarão piores do que os primeiros. Então, igual Saul, e igual muita gente hoje, no início ele é amoroso com Deus, tudo que Deus fala, ele está lá no meio. Quando a igreja chama, irmão, bora evangelizar, bora orar, bora buscar Deus, bora contribuir, ele diz, eu estou aqui, meu irmão, pode contar comigo, estou junto. Aí o tempo vai passando, aí você começa a dizer, irmão, vamos lá, tem culto de ensino, irmão, tem aquele trabalho que você vai liderar, essa responsabilidade é para você. Aí ele já fica, não, irmão, estou estudando agora, irmão, eu estou ganhando salário, eu tenho que viajar para turismo, eu tenho que não sei o que, tenho que não sei o que. O trabalho vai deixando para trás. Cuidado que Deus já pode ter te rejeitado. Cuidado que pode ser o diabo que está fazendo você substituir as coisas de Deus pela coisa da carne. Multidões morrem todo dia, irmão. E muitos morrem como Saul, sem Deus, endemoniado, e vão para onde? Para o céu. Não, Mateus 25:30, Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Então cuidado você que não obedece mais a Deus, que ficou inútil, né? Depois de um tempo, só porque recebeu isso e aquilo que Deus te deu. Conheço gente, irmão, que quando estava na cadeia, no presídio, eu visitei pessoas, preguei no presídio, conheci pessoas que não tinham nada na vida, nada vezes nada, hoje tem empresa na mão, hoje tem um nome como pessoa da sociedade, ganha mais de 10 mil reais todo mês, e só dá o pior para Deus. Dízimo você não vê dele. Aí ele é mesmo com uma igreja dessa que é pequena, que arrecada só 4 mil e pouco por mês, de energia aqui é mais de 1.500 reais por mês. Quem é que vai pagar? Se você não tiver um dizimista, quem vai dar oferta para pagar isso aqui? É o governo do estado? Não. Então uma pessoa dessa, Deus levanta, enche ele, para ele ajudar, para ele contribuir ao que ele faz. Cadê o irmão? Nunca mais. Cadê o irmão? Viajou você para onde? Cadê o irmão? Está trabalhando. Cadê não sei o que? Quem vai pagar a conta de luz? Vai cortar a internet aqui da igreja? Quem paga? Quem vai pagar essa internet? Então, irmão, preste atenção. O que nós estamos tentando avisar? Saul teve 2 fases, uma com Deus e uma com o diabo, e morreu com o diabo para sempre. Não tem nenhum versículo da Bíblia que diga que Saul se arrependeu ou que Saul está no céu, já que lá na Bíblia tem o Hebreus 11, que é falando sobre os heróis da fé. Lá fala de Sansão, que morreu com Deus, foi um dos juízes que veio antes de Saul, que a Bíblia só tem elogio para Sansão. Então com certeza Sansão está no céu esperando a gente lá. Tem elogio para um monte de gente, mas para gente como Saul não tem nada. Não tem nenhuma memória de Saul em Israel hoje. Mas se tu procurar Davi, irmão, em Israel hoje, se tu botar a cidade de Davi, escreve assim no Google ou no YouTube, tu vai ver que Israel tem uma placa grande hoje. Israel, a cidade de Davi. Por quê, irmão? Porque Davi deixou exemplo de fidelidade desde cedo até a morte. Nunca foi igual Saul, que teve 2 fases. Então não seja assim. A cidade onde você mora precisa conhecer você. Você é a melhor propaganda que Deus tem para levar o nome dele. Amanhã vamos voltar, se Deus permitir, para a escola bíblica, falando sobre 2 Tessalonicenses 2:14, que diz que Deus nos escolheu, nos chamou para ver a glória de Cristo. Muitos de nós não vão ver glória nenhuma, mesmo Deus tendo chamado a gente igual Saul, não vai ver coisa nenhuma de Deus, vai ver fogo, sofrimento, em Mateus 25:30. E por isso eu tenho que te avisar, te reconcilia, seja útil para Deus, dê o seu melhor para Deus, e invista a tua vida na obra, divida teu tempo, teu tudo com a obra. Quem vai ganhar é tu, ponto. E vamos se reconciliar, viver para Deus, dar o melhor para Deus, que quem vai ganhar somos nós. Tá, envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém?